Assim diz Jacó teu servo, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora, que tenho bois e jumentos e ovelhas, e servos e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça aos teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos em 2 bandos, porque dizia, se Esaú vier a um bando, e eu oferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me dissestes, torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tivestes com teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, porventura não venha e me fira e a mãe com os filhos. E tu o dissestes, certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Amém? Somente até aqui. O texto que nós acabamos de ler nos fala de Jacó passando por um momento difícil na sua vida. Depois de Jacó passar um longo tempo longe da sua terra, ele decide voltar. E Jacó volta à sua terra não apenas por sua própria vontade, mas também por obediência ao Senhor, que o manda fazer isso, conforme nós vemos lá em Gênesis 31, versículo 13. O próprio Senhor diz para Jacó, Jacó, já é hora de você voltar para a sua terra. E em meio a esta volta, Jacó é infestado por dúvidas, quando tem que se encontrar com seu irmão Esaú. Jacó ficou sabendo que seu irmão era rico e que tinha uma grande família. É provável que tenha passado pela mente de Jacó, será que Deus mudou de ideia com meu respeito? Será que Deus me rejeitou a favor de meu irmão? Ora, a bênção que eu recebi da primogenitura me dizia que o meu irmão seria o meu servo, que eu seria o maior na casa de meu pai. Mas agora o que eu estou vendo? O meu irmão é mais forte do que eu, o meu irmão é mais rico, o meu irmão é mais poderoso. Será que a bênção da primogenitura não deu certo? Será que as promessas de Deus para a minha vida não vão se realizar? Estes prováveis eram os pensamentos de Jacó, mas eles continuaram sendo isto, apenas pensamentos. Por causa da natureza humana e da fé fraca, as pessoas não conseguem ter pensamentos como esses. E de igual modo, não consegue evitar outras emoções como impaciência, ira e lascívia. Não conseguimos impedir que pensamentos e tentações venham sobre a nossa cabeça, mas podemos não permitir que eles se fixem em nossa mente, de tal maneira a definir as nossas atitudes. Porque nos pensamentos ele pode dirigir os nossos passos, e nós precisamos ter cuidado com isso, que ele não mude os nossos passos, que ele não altere a nossa fé, que ele não abale a nossa fé no Senhor. Certo discípulo chegou ao seu mestre e reclamou que ele tinha pensamentos lascivos e outras tentações. O mestre disse a ele, você não pode impedir que os pássaros sobrevoem a sua cabeça, deixe-os apenas voar. Não permita que façam um ninho no seu cabelo. Não tem problemas ter esses pensamentos, mas deixe-o continuar sendo apenas isto, pensamentos. Não permita que eles cresçam ao ponto de dirigirem as suas atitudes. É certo que existem pensamentos que nós precisamos pedir perdão ao Senhor, porque certos pensamentos, eles nos levam ao pecado. Mas o que o texto aqui nos está querendo mostrar são pensamentos que abalam a nossa fé, são pensamentos que abalam a nossa confiança para com o Senhor, pensamento que nos faz duvidar da provisão, nos faz duvidar do cuidado, nos faz duvidar da promessa do Senhor. E isso foi o que aconteceu com Jacó naquela noite. Este foi o problema que levou Caim e Judas ao desespero. Eles deixaram que seus pensamentos crescessem até dizerem, meu castigo é maior do que eu posso suportar. Lá em Gênesis 4, versículo 13. Ou como Judas, pequei pois traí sangue inocente. Mateus 27, versículo 4. Ao fazerem isto, sua tentação, seu pensamento se tornou em julgamento, pois eles rejeitaram a palavra de Deus, a fé e a oração, e deixaram seus pensamentos dirigirem as suas vidas. Jacó, apesar dele ter muitos pensamentos naquela noite e severas tentações, ele não jogou a sua fé fora,
ele continuou confiante diante do Senhor, e ele lembrou ao Senhor as promessas que o Senhor tinha para a vida dele. Aí eu quero deixar a seguinte pergunta para a vida de cada um de nós aqui nessa noite: qual tem sido a sua atitude quanto aos pensamentos que têm vindo à sua mente? Dado lugar a eles ou deixado que eles sejam apenas pensamentos? Os pensamentos podem querer abalar a nossa fé, mas a quem iremos dar a voz? A nossa fé em Cristo ou aos pensamentos que vêm na nossa mente? Jacó não se deixou abalar naquela noite, mas ele confiou no Senhor. Ele lembrou que o Senhor tinha uma promessa para ele, e Jacó continuou na sua caminhada. Muitos de nós, quando damos ouvidos aos pensamentos, nós deixamos de lado as promessas do Senhor, deixamos de lado o cuidado que o Senhor tem para as nossas vidas, deixamos de lado a mão do Senhor que nos diz: esforça-te e tem bom ânimo, que eu te ajudarei. Precisamos entender que o Senhor está conosco, seja na situação que for, e não deixar que os pensamentos dirijam as nossas vidas, assim como fez Jacó nesse texto. Amém? Que o Senhor continue falando aos nossos corações.